A paz. É uma alegria muito grande estar aqui neste dia, participando junto com a igreja desta conferência e tendo o desafio, neste dia de estar compartilhando algo da palavra de Deus, no tema Atos no Falar, sendo desafiada a estar olhando para essa área na nossa vida, da sua vida, e refletindo diante da palavra aquilo que Deus quer nos falar neste dia, nessa conferência, em tudo aquilo que Ele vai ministrar, já ministrou, enfim, o que Deus tem para as nossas vidas e o que Deus ainda vai continuar falando até o final desta conferência. Atos no Falar. Por que Atos no Falar? Atos no Falar vai fazer menção a toda ação que é realizada através da fala. Você já pensou que é possível agir através da sua fala? Lá no livro, na carta do Tiago, capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim na linguagem da Bíblia, a mensagem: uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Uma simples palavra pode parecer nada, mas ela é capaz de construir ou destruir quase tudo. Atos no Falar vai fazer menção a toda a ação que é realizada através da fala. Você já deve ter ouvido falar que as palavras têm poder. Você já deve ter ouvido falar também que nós devemos usar as nossas palavras com cuidado, porque aquilo que falamos pode libertar vidas, mas também aquilo que falamos pode aprisionar vidas. Nossas palavras, de fato, possuem um poder bem maior do que imaginamos. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, Salomão vai nos dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A fala é uma capacidade humana de se expressar, de se comunicar por meio de palavras. Ela é uma projeção da nossa personalidade. A maneira como você vai falar, a maneira como você fala, a maneira como você usa a sua fala, diz muita coisa sobre você, sobre as suas necessidades e sobre o meio em que você vive. O conteúdo da fala, ou seja, aquilo que vem através da sua fala, expressa aquilo que você é, aquilo que você gosta e aquilo que você acredita. Então, não só a maneira como nós falamos, mas também o conteúdo da nossa fala vai dizer muita coisa sobre nós mesmos. Quer ver um exemplo? Uma pessoa ansiosa, ela tende a ter uma fala mais acelerada, né? Uma pessoa extrovertida, ela tende a ser mais expressiva na sua fala. Enquanto uma pessoa mais tímida, introvertida, ela vai expressar através da sua fala, uma fala mais retraída. Ela vai expressar através de uma fala, se expressar através de uma fala mais retraída, Uma pessoa com uma baixa autoestima vai apresentar muitas vezes uma fala depreciativa, negativa, Então, muitas coisas na nossa fala têm a ver com aquilo que nós somos, E pensando nisso, eu queria levantar algumas perguntas com vocês nessa hora, para que a gente comece a abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e a gente comece a pensar de uma forma mais sensata, mais clara, sobre essa área tão importante na nossa vida. E uma das coisas que, quando eu recebi o tema e que veio no meu coração, essa palavra, ela veio no meu coração,
não a palavra toda, mas na hora eu entendi aquilo que Deus gostaria, né? Queria estar falando conosco nesse dia. E uma coisa que eu pude ver, né, é que a palavra de Deus, ela traz muitos direcionamentos sobre a fala, sobre a palavra, sobre a forma da gente estar usando essa área da nossa vida, né, de uma forma que agrade ao Senhor, que abençoe as nossas vidas e que abençoe também a vida daqueles que estão do nosso lado. Então eu queria levantar algumas perguntas para permitir você já começar a pensar um pouco sobre isso, né? Então, de que forma você tem usado a sua fala? De que forma você tem usado a sua fala? O que sua boca anda falando nesses últimos meses? Vamos aproveitar agora esse mês, esse tempo atípico nosso, onde todos nós estamos vivendo no meio dessa pandemia, né? E vamos pensar naquilo que a nossa boca anda falando nesses últimos meses, né? O que ela anda proferindo, o que ela anda falando aí nesse tempo, né? Você já parou para escutar o que você fala? Em algum momento você já se interessou em escutar aquilo que você fala e como você tem falado? Você já parou para pensar nisso? Suas ações condizem com sua fala? O que você fala, você faz? Tem o mesmo peso a sua ação com a sua fala? De fato, o que você fala, você faz? O conteúdo da sua fala expressa de fato a pessoa que você diz ser? Queria deixar essas perguntas com você para que a gente comece a falar um pouco e a pensar um pouco sobre essa área. Como eu falei, muitos ensinamentos na palavra de Deus nos convidam de uma forma muito séria, né, e muito direta a olhar para os nossos atos no falar, né? Deus, ele não nos deixou sozinhos nessa área. Ele nos fez com essa capacidade, ele nos dotou com a fala, nos deu esse privilégio de estarmos nos comunicando também através da nossa fala, porque nós também podemos comunicar de uma forma não verbal, mas nós estamos falando da nossa comunicação verbal, daquilo que a gente fala, do que a nossa boca anda falando. E Deus, então, ele nos deu esse privilégio, ele nos dotou com essa capacidade. E ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu a sua palavra recheada de orientações diretas, claras, sobre essa área da nossa vida, sobre as ações da nossa fala, sobre as ações que a nossa fala tem produzido no nosso meio, aonde nós estamos vivendo. E hoje, né, nós vivemos a moda do pronto falei, não é isso? Quantas vezes nós usamos as nossas redes sociais para nós mandarmos recados, para nós falarmos coisas que nós não temos coragem de falar perto das pessoas, de uma forma mais direta. E muitas vezes a gente termina aquele relato, né, redigido ali numa rede social, e a gente termina, e muitas vezes com uma satisfação, e aí nós colocamos lá embaixo, pronto, falei. Ou seja, recado dado, né? Para quem sabe ler, um pingo é letra, não é assim? Pronto, falei. Mas falou o quê? O que você falou? Né? Qual foi a ação que você gerou com aquilo que você falou? Aquela ação que você gerou é uma ação que vai abençoar, que vai libertar, que vai liberar, ou é uma ação que vai aprisionar a pessoa? A Bíblia, como eu disse, ela tem
muitos versículos, muitos livros que vão falar sobre a fala, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eu vou aqui estar lendo de uma forma salpicada, alguns só, tem muitos, mas se eu fosse falar de todos, né, eu ia me enrolar aqui nessa palavra, mas todos caberiam aqui dentro. E eu escolhi alguns versículos, me senti direcionada a estar colocando alguns versículos para que a gente realmente pense naquilo que nós temos falado, né? Aquilo que nós falamos e por que nós estamos falando. Paulo, na sua carta à igreja em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, e eu queria te convidar para que você estivesse abrindo a sua Bíblia aí, ou que você estivesse anotando os versículos para que depois você pudesse estar meditando de uma forma mais tranquila, né, mais calma, sobre essa palavra, essa pequena reflexão. E Paulo lá, a igreja de Colossenses, ele vai nos advertir quanto à nossa maneira de falar. Paulo fala que a nossa fala precisa ser sempre agradável, temperada com sal, para saber responder a cada um. Então não é de qualquer maneira. Só esse versículo já sai, já joga por terra essa modinha de pronto falei. Recado dado, recado entregue. Paulo fala que a minha palavra ela precisa ser sempre agradável. E não só agradável, mas é uma palavra que precisa ser temperada. Ela precisa expressar temperança. Ela não pode ser uma palavra explosiva, movida por um sentimento de raiva, um sentimento de mágoa. Ela precisa ser uma palavra temperada, com sal, para saber responder a cada um. E olha como ele fala, isso é individualmente, é cada um, né? Todo mundo que vai ter a mesma resposta. Não é uma coisa que eu saio falando para todo mundo. Cada um tem uma resposta. Por isso a minha palavra precisa ser temperada com sal. Salomão, já no seu livro em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer que nós não podemos permitir que a nossa boca nos faça culpado. Ou seja, não permitas que a tua boca te faça culpado. Olha que coisa séria. O que ele está falando? Que a gente vai responder ou pode responder por aquilo que a gente anda falando. Muitas vezes a nossa fala pode ser usada contra nós mesmos. Por isso nós precisamos pensar naquilo que a gente anda falando por aí, pelas redes sociais, pelas ruas, falando da vida do outro. Muitas vezes a gente é tentado a falar do outro, recebemos uma notícia, ouvimos alguma informação e passamos à frente, sem querer validar aquilo, sem querer saber se aquilo é verdade ou não. E muitas vezes, né, sem pensar, sem raciocinar. E Salomão fala que nós não podemos permitir que a nossa boca nos faça culpado, né? Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, carta lá a Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, vai dizer que todo homem precisa ser pronto para ouvir e tardio para falar. Olha, Tiago aqui nos orientando que é melhor ouvir do que falar. Que primeiro nós precisamos ouvir para depois nós falarmos alguma coisa, né? Efésios, Paulo fala ali à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, versículo 29. Não saia da sua boca
nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra uma palavra pesada, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra movida por um sentimento de raiva, de vingança. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim palavra que vai servir para edificação, para construir alguma coisa, conforme a necessidade daqueles que estão ouvindo, e que essa palavra possa transmitir graça às pessoas que estão ouvindo. E o último versículo aqui nessa sequência também fala de Salomão, quando ele escreve também no seu livro Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 2. E ele vai dizer assim: não te precipites com a tua boca. Não seja rápido no falar, né? Nem o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Olha como é sério. Porque às vezes nós não estamos só falando para as pessoas. Tudo que a gente fala, seja pessoalmente, seja virtualmente, seja numa conversa, sentado num bar, sentado numa praça, sentado numa lanchonete, sentado na igreja, seja numa rede virtual, né? Nós estamos falando com o outro, mas nós estamos também falando diante de Deus. E Salomão, então, ele nos convida a ter esse controle sobre aquilo que a gente anda falando, para que a gente não fale de uma forma impulsiva, precipitada, né? E que nem o nosso coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Existe uma frase, eu li essa frase hoje, eu quis colocar ela aqui. Existe uma frase que diz assim: as suas atitudes falam tão alto que não me deixam ouvir o que você diz. Olha como isso é sério. Muitas vezes as nossas atitudes, né, que estão tão alto, falam tão alto, estão tão intensas na nossa vida, que muitas vezes elas não deixam, né, a gente ouvir o que você está dizendo. E eu queria que você pensasse também nessa frase. Mas como fazer, pastora Adriana, para ter controle nessa fala? Como trabalhar essa área na minha vida? Como ter palavras sábias? Como eu ter um autocontrole, eu saber manejar bem essa área da minha vida? E eu queria pensar com vocês que, para compreender a nossa fala, Jesus ele nos deixou alguns ensinamentos, né? E o primeiro ensinamento que Jesus nos deixou a respeito dessa área da nossa vida é que, para a gente compreender, né, a nossa fala, para a gente compreender, né, essa área da nossa vida, primeiramente nós precisamos olhar para o nosso coração. É necessário a gente olhar para o coração, para o meu e para o seu coração. Eu preciso olhar para o meu coração e me responsabilizar por tudo aquilo que eu tenho cultivado nele, por todos os sentimentos que eu agrego a ele, que eu cultivo na minha vida, que eu trago para a minha vida, né? E por que Jesus fala que nós precisamos olhar primeiro para o nosso coração? Ele vai nos dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Palavras originam do coração e expressam o nosso
pensamento. As palavras têm origem no nosso coração e expressam parte do nosso pensamento. A boca fala o que o coração está cheio. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 8, Jesus também fala um outro versículo. E ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra somente com a sua fala, mas o seu coração está muito longe de mim. Jesus aqui, ele afirma, né? E eu achei isso muito interessante, porque ele afirma que o nosso coração tanto pode ser responsável pelo que eu ando falando, e em outros momentos o coração nada tem a ver com aquilo que eu ando falando. Ou melhor, muitas vezes eu posso estar falando da boca para fora. Muitas vezes a minha fala vai dizer aquilo que o meu coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de amargura, a minha tendência é ter uma fala mais amarga. Se o meu coração é um coração temeroso, um coração dotado de medo, a minha fala vai ser uma fala medrosa, né? Se o meu coração é um coração pessimista, se eu tenho dificuldade de acreditar, de ter fé, né, de crer em alguma coisa, a minha fala vai ser uma fala pessimista, né? Então, isso Jesus fala, nossa boca fala o que está cheio o nosso coração. Mas Jesus também fala que muitas vezes aquilo que a gente fala nada tem a ver com aquilo que a gente tem sentido. Muitas vezes a gente só fala para se defender. Muitas vezes a gente fala porque a gente quer provocar uma raiva no outro, mas na verdade nós estamos com medo. Nós estamos tendo dificuldade com aquela situação. Quer um exemplo? Quantas vezes numa briga de namorado, ou então numa briga de um casal casado, um dos cônjuges ou um dos namorados fala, então vamos terminar. E é uma fala da boca para fora, porque na verdade o que o coração está sentindo é muito medo daquela relação terminar. E Jesus então ele traz isso. Às vezes a gente olha esse versículo e a gente acha que Jesus só está falando de adoração. Mas na verdade ele está falando de adoração, mas ele também fala de uma verdade aqui. Tem uma verdade implícita também nessa relação que Jesus fala entre honra e entre um coração muito longe. Entre uma boca que está adorando, mas um coração que não está nem ali. Mas Jesus, quando ele fala isso, ele já nos possibilita essa verdade de que sim, pode existir e existe, e a gente sim sabe disso, que muitas vezes a gente fala coisas que não são verdades para nós, mas nós estamos falando. É isso? E isso é sério. Nossa fala tem ligação direta com o nosso coração. Então, por isso que para compreender a nossa fala, essa área da nossa vida, a primeira coisa que você precisa fazer não é trocar o seu vocabulário, não é tentar diminuir o tom da sua voz, não é tentar ser mais dócil. Não, você não vai conseguir. Isso vai durar alguns dias, isso vai durar horas talvez, porque nada tem a ver com o seu comportamento. O que nós estamos aprendendo é que nós precisamos olhar para o nosso coração e considerar as coisas que nós estamos carregando dentro dele. As coisas que nós acreditamos que são verdades e que fazem parte do nosso coração. E dar uma avaliada nesse coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, tudo que compõe a nossa fala, tudo que vai dar vida, né, e que traz vida à nossa fala. Jesus, ele nos convida a olhar.
né? Se de fato aquilo que a gente anda falando é o que está cheio do nosso coração, ou se a gente anda falando o que não tem nada a ver com o nosso coração. Segunda verdade, segundo princípio aqui, para que a gente possa compreender a nossa fala, é que nós precisamos transformar o nosso coração. Então, além de olhar para o nosso coração, eu preciso também ter essa consciência de que o meu coração vai precisar passar por um processo de transformação. Só conseguimos transformar a nossa fala, mudar a nossa fala, mudar a essência da nossa fala, se primeiro reconhecermos que precisamos transformar o nosso coração. Isso é uma verdade, queridos. Só é possível uma coisa quando a outra acontece, né? A fala é consequência do coração. Então, eu só consigo transformar a minha fala se primeiro eu reconhecer que eu preciso transformar o meu coração. Eu quero dizer aqui que é parecido, ou é quase, ou é idêntico, ou isso eu estou falando de um processo de conversão, né? É converter o nosso coração. É realmente entender que nós precisamos passar por esse processo de transformação. Foi essa a oração do rei Davi, ali no Salmo 139, quando ele diz a Deus: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Davi fez essa oração de uma forma muito profunda. E ele dizia que só Deus podia realmente visitar o profundo da sua alma. Então ele pede a Deus para que Deus estivesse sondando a vida dele e analisando o seu coração. Analisando o seu coração. E essa é a condição de sermos cheios de Deus, né? E é dessa forma, né? Quando a gente pede a Deus para que Deus nos ajude, para que Deus vá conosco nesse caminho de olhar para o nosso coração, né? É dessa forma, essa é a condição. Foi por isso que no Sermão das Bem-aventuranças, né, quando Jesus então diz ali que bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? E isso não está dizendo só ver Deus no céu, não. Só os limpos de coração pode entender, pode captar, pode estar sensível da presença de Deus na sua vida, pode ouvir melhor, pode ter clareza daquilo que Deus então quer pedir, quer fazer, quer se manifestar, quer revelar as nossas vidas. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É preciso transformar o nosso coração. Nosso coração precisa estar bem com Deus. Nosso coração precisa estar bem com a vida. Nosso coração precisa estar bem, porque tudo se origina dele. Salomão fala que o coração é a fonte da vida. Tudo se origina dele. E tudo é refletido no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, das mais diferentes formas. Ao invés de um coração cheio de impureza, ingratidão, sentimentos de divisão, de raiva, de inveja, de dúvidas, né? Que vão gerar palavras de morte, que vão gerar palavras que paralisam, que vão gerar palavras que desqualificam, que vão gerar palavras que não vão acrescentar nem a minha vida, nem a vida daqueles que ouvem. E pensa comigo, às vezes essas palavras têm sido usadas com a gente. Nós temos falado coisas duras, coisas fortes.
Nós temos proferido palavras, muitas vezes, de maldição para a nossa vida. Quantas vezes a gente fala, eu não vou conseguir, eu não sei fazer, eu nunca vou viver isso. Quantas vezes nós estamos limitando a nossa vida com as nossas palavras. Por isso eu comecei falando e perguntando, quantos de nós já não ouviram, ou já não ouviu dizer que as palavras têm poder, né? Por isso Tiago fala que as nossas palavras, uma pequena palavra, ela pode construir, mas ela também pode destruir quase tudo. Basta uma pequena fagulha, como ele diz lá na sua carta. Então, ao invés de um coração cheio de coisa ruim, né, que vão gerar palavras de morte, nós somos convidados por Jesus hoje. E Ele está te convidando nessa conferência. E se Ele colocou esse tema para ser falado, é porque Ele quer transformar essa área na minha e na sua vida. Então, nós somos convidados por Ele hoje a limpar o nosso coração, a de fato entregar o nosso coração, a transformar o nosso coração em Cristo. E assim passarmos a termos pensamento de gratidão, pensamentos puros, pensamentos de paz, pensamentos sinceros, pensamentos de vida, que vão gerar palavras que abençoam. Palavras que libertam, palavras que edificam, palavras que vão chegar num tempo certo, que vão ser ditas numa hora certa. Precisamos transformar o nosso coração. Precisamos olhar para o nosso coração se a gente quer compreender a nossa fala. Nós precisamos transformar o nosso coração. E a terceira verdade aqui, terceiro princípio, terceira verdade para que a gente olhe e considere a nossa fala, é que a gente precisa transformar o coração através da purificação. Não tem outra forma do nosso coração ser transformado se não for através da purificação. Precisamos nos purificar, precisamos buscar em Deus essa purificação, trazer pureza para a nossa vida interior, trazer pureza para os nossos pensamentos, trazer pureza para as nossas emoções, ter um cuidado de estar regulando a nossa vida emocional, ter o cuidado de estarmos nos responsabilizando pelas emoções que temos cultivado dentro da nossa vida, no nosso dia a dia. Não tem outro lugar melhor para que você possa purificar e ser purificado se não for pelo sangue derramado de Cristo Jesus, pela minha e pela sua vida. E você pode dizer um amém, querido? Um glória a Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos transforma, o sangue de Jesus é que nos possibilita olhar para essa área da nossa vida e sermos de fato abençoados por ela, em nome de Jesus. Então, transformar o coração através da purificação das nossas palavras, da nossa vida, transformar o coração através da purificação. E purificar, transformar o coração através da purificação é o processo de purificar o coração. Ele sempre vai se dar, ou ele se dá através da palavra de Deus e da sua decisão em obedecê-la. O processo de purificar o coração se dá através da palavra de Deus e da sua e da minha decisão em obedecê-la.
Salmo 119, versículo 9 e versículo 11, o salmista vai dizer assim: de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, guardar puro o seu caminho? E ele mesmo responde essa pergunta, observando segundo a palavra de Deus. Versículo 11, o salmista diz assim: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E por que isso? Porque só a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não existe nenhum outro padrão tão apto como a palavra de Deus para discernir os seus pensamentos, os meus pensamentos e os propósitos do nosso coração. Isso está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Só a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Nós precisamos transformar o nosso coração através da purificação. E esse processo de purificar o coração, ele se dá através da palavra de Deus. Muitas vezes aquilo que eu tenho dito não condiz com aquilo que a palavra diz. Muitas vezes aquilo que eu falo sobre mim mesmo, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a minha vida, sobre os meus projetos, não é aquilo que Deus tem falado para mim. E eu preciso harmonizar a minha fala com a fala de Deus. Eu preciso ter uma fala baseada na palavra de Deus. Então, como é que eu vou guardar puro o meu caminho? Como é que eu vou ter uma área da fala da minha vida pura? Quando eu observo ela segundo a palavra de Deus. Quando eu comparo aquilo que eu ando falando sobre mim, sobre o outro, sobre as pessoas, sobre o governo, sobre a situação atual do nosso país, com aquilo que Deus já deixou orientado para mim poder falar. A Bíblia fala que eu preciso olhar para a minha fala e que palavras ditas ao seu tempo, no tempo certo, é uma palavra boa. Salomão fala isso em Provérbios, no capítulo 15, versículo 23. A palavra a seu tempo, qual boa é. E nós precisamos, então, avaliar a nossa palavra. Nós precisamos saber quais são as ações que a nossa fala tem gerado em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso lado. E eu queria que você pensasse nessa pergunta. Quais são as ações que a sua fala tem gerado? Ações de vida ou ações de morte? Sua fala tem sido uma fala construtiva ou sua fala tem sido uma fala destrutiva? Você tem abençoado ou você tem amaldiçoado pessoas? Você tem abençoado a sua vida com a sua fala sobre você mesmo? Ou você tem trazido para a sua vida uma culpa por aquilo que você anda falando? Quais são as ações que a sua fala tem gerado na sua vida, na vida daqueles que estão com você e no seu contexto, naquilo que você tem vivido nos dias de hoje? E eu queria terminar com o último versículo, que está escrito lá em Provérbios 16, no versículo 23, diz assim: o sábio pensa muito antes de falar, por isso, quando fala, todos lhe dão razão. O sábio pensa muito antes de falar. Por isso, quando ele fala, todos lhe dão razão. Meu desejo é que Jesus e o Espírito Santo, que habita em mim e habita em você,
continue a ministrar essa palavra nesses dias na sua vida. E que de fato Ele te faça refletir sobre as suas palavras, sobre essa área, sobre essa capacidade que Deus dotou a você, para que você pudesse estar usando, mas usando como uma ferramenta que vai gerar vida e não morte, que vai abençoar e não amaldiçoar, que vai te levar a caminhos altos e não te colocar para baixo. Analise as tuas palavras. Busque em Deus aquilo que está no seu coração. Ore como Davi, né? Transforme o seu coração e transforme ele, purificando o seu coração, trazendo pureza para os seus dias, para a sua mente, para a sua vida, para que de fato você seja uma pessoa sábia. E uma pessoa sábia, ela sempre pensa antes de falar. E quando ela fala, todos lhe dão razão. Que Deus te abençoe e que Ele te faça próspero nessa área da sua vida. Eu queria agradecer essa rica oportunidade e abençoar a tua vida com as mais ricas bênçãos do Senhor reservadas para você, para esses dias de conferência e para esses dias pós-conferência. Aquilo que Deus vai fazer com você e através de você depois dessa conferência. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.